pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e você está no Imigrantes, o podcast do empreendedor brasileiro no exterior. Bom, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sou fascinado por história dos desbravadores, né? Aquele imigrante corajoso que largou tudo para trás lá no Brasil e veio, né, desbravar em outros áreas, em outros países, né? E a história que a gente vai contar hoje é uma história super bacana, porque é sobre uma pessoa que ele veio com o suporte de uma instituição, mas ele veio abrir o mercado na casa do inimigo. Deixa eu explicar um pouquinho mais o que é isso, né? Hoje eu vou bater um papo com o Bernardo Miranda, que ele é Senior Partner da Falcone. A Falcone é uma consultoria de renome no Brasil, fundada pelo famoso professor Vicente Falcone. E o Bernardo veio aqui para os Estados Unidos com a missão de estabelecer e expandir a Falcone aqui nos Estados Unidos. Só que assim, ele veio fazer isso no país que inventou consultoria, né? Então veio um brasileiro vender consultoria no país que inventou consultoria. Eu quero muito saber como é que está indo, o que ele está aprendendo, quais são os desafios. Então se liga nesse papo aí, vamos ver o que ele tem para contar para a gente. Bernardo, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Juliano. Bom dividir o tempo aqui contigo. Espero ter um bom bate-papo, que a gente possa ter uma troca que possa ajudar outras pessoas também nesse processo. Legal, bacana. Bernardo, então assim, para a gente começar, eu sempre peço para o convidado contar um pouquinho da como você chegou até aqui, né? Qual que é a sua história de imigrante? Não, legal, cara. Bom, olha só, na verdade, eu tô na companhia já fazem 15 anos, né? Eu me formei em administração de empresa em Belo Horizonte, sou natural de Minas, e logo após encerrar ali a universidade, eu já comecei a trabalhar com consultoria. Só que um ano antes de formar, eu passei um tempo aqui nos Estados Unidos fazendo um programa da universidade. E foi minha primeira experiência morando fora, efetivamente. Eu fiquei quase um ano, fiquei 8 meses aqui, algo desse tipo, em Nova York, em Connecticut, Nova York, depois ali na Carolina do Norte. Mas como universitário enfim, mas foi uma experiência bacana, era uma coisa que eu estava procurando. E quando eu voltei para o Brasil, fiz o último semestre da faculdade, comecei a trabalhar em consultoria, já com a expectativa de, né, enxergando ele na consultoria uma oportunidade de fazer outros projetos fora do Brasil, ter alguma exposição internacional. O fato é que 4 anos depois, né, ali em 2012, enfim, mais de 10 anos atrás, eu comecei a atender contas internacionais, key accounts, né, que a gente chama dentro da empresa, e projetos amplos. E aí, desde então, cara, não parou mais, né? Foram quase 10 anos, 11 anos, exceto ali pelo período do Covid, que a gente até pode falar um pouco desse período. Eu fiquei basicamente só fazendo trabalhos fora do Brasil. Né? Muito focado em Estados Unidos, Canadá, fiz alguma coisa, fiquei um bom tempo também na Europa. E aí acabou com essa dinâmica de morar, de estar, enfim, passando muito tempo fora do país. Eu acho que alimentou duas coisas. Profissionalmente, uma vontade grande de querer expandir, ajudar a companhia a expandir, né, entrar nesses mercados. Acaba que quando você está em primeira pessoa ali dentro, você começa a enxergar uma série de oportunidades. Quem está de longe acha que é muito difícil, né? Aí você fala, pô, é possível. E pessoalmente, por conhecer novas culturas, etc. Enfim, em 2018 eu me tornei sócio da empresa e logo em 2019 eu recebi um convite, né, na época, para poder estabelecer uma operação aqui. Enfim, a gente precisou parar por 2 anos por causa de Covid e aí ano passado a gente fez voltou, assim, a decisão, né, ela foi colocada, a gente analisou o business case de novo, falou, não, vamos seguir em frente. E aí, diferente do passado, que era eu falava que era essa imigração temporária, né, que eu ficava uma semana, 2 semanas fora, uma semana no Brasil, 2 semanas fora. Aí não, aí sim, enfim, vim para cá de vez e estou aqui já há quase um ano e agora eu diria assim, sem uma data específica para a volta, né, com a missão de
estabelecer aqui e crescer a companhia aqui. Então a vinda definitiva e entre a abertura definitiva do escritório de vocês tem um ano aqui nos Estados Unidos. Foi pós-Covid, basicamente. Tem um ano. Foi pós-Covid. Né? Assim, era uma decisão de 2019, foi uma decisão de 2019. Na época, né, a diretoria que eu fazia parte, o escopo internacional ele começou a ficar pesado para dentro dessa diretoria e começou a se justificar criar uma diretoria nova, né? E é um pouco do que a gente fala lá na empresa, que, enfim, consultoria, empresa de serviço é um mesão infinito, né? Você cria suas oportunidades, você cria seu mercado, leva sua cadeira e estrutura sua área. E como a gente já tinha um escopo que justificava, né, criar uma unidade própria, a gente voltou na época, uma discussão interna, aprovamos e viemos, né? Então, desde o ano passado, a gente aí começou uma missão diferente, porque no passado, cara, o desafio era muito, em termos de imigração, etc., para a gente, o desafio era como que eu consigo, né, usar uma base de time local que eu tinha no Brasil para poder trabalhar em vários lugares diferentes do mundo, né? Então, a gente fez projeto em Ásia, África, Oceania, enfim, muitos países na Europa, Estados Unidos, Canadá. Só que era uma discussão muito de como que eu consigo dar segurança para essa pessoa que eu estou tirando do Brasil, estou levando para poder trabalhar durante um determinado período em algum local, e essa pessoa tem que ter o visto certo, tem que entender basicamente ali como que funciona a dinâmica local daquele país, ela tem que ter uma moeda na mão, tem que ter um lugar para poder... Aquelas questões mais básicas. E a gente fazia isso em escala. Então, esse foi o meu desafio durante anos, né? Esse foi meu desafio, assim, trabalhando como parte de projetos, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos. Durante 3 anos, né? De 2012 a 2015, eu fiquei aqui integralmente. Aí, a partir de 2015, eu comecei a ter outras funções, né? Cuidar ali mais da questão comercial, da organização do projeto em si, responsável mais, deixando de ser parte do projeto, né, e sendo mais responsável pela gestão dos trabalhos. E aí era a responsabilidade pelas pessoas, né? Então, assim, teve épocas que eu falava assim, que eu brincava que você acordava no meio da noite e você estava recebendo e-mail, né, de quem estava com fuso horário 12 horas à frente, né, com problema de imigração, com problema de visto, né? Aí você estava indo dormir com outro ligando que estava com moeda, com problema no VTM. Enfim, cada dia era um desafio diferente. E aí, agora no final do ano passado, aí agora o desafio foi outro, né? Como que, de fato, eu mudo, né? Então eu encerro, né, a minha vida fiscal no Brasil, abro mão dos imóveis que eu tô lá, enfim, né, trago tudo aqui para os Estados Unidos e começo do nada, né, cara? Então, assim, que é muito diferente, né? Então, eu costumo dizer que eu passei 10 anos com o suporte da companhia integral, então eu não me preocupava muito com essas questões básicas, porque eu sabia que sempre ia ter o porto seguro ali depois de uma semana, 10 dias de voltar para o Brasil, né? Aí quando você vem com a passagem só de ida, né, ou no caso a passagem de vinda, aí não. Aí você fala, não, peraí, agora eu tenho que ir de novo, né, fazer aquele passo a passo que todo mundo que fez esse processo uma vez sabe que vai precisar. Aí, que pessoalmente já é desafiador arrumar onde morar, qual que é a melhor região da cidade, o bairro que vai melhor te acomodar, crédito, cartão de crédito, enfim, toda essa jornada aí que você conhece bem. E além disso, a jornada profissional de estabelecer uma operação local, né? Então, aonde que eu vou abrir esse escritório, qual região do país nós vamos ficar, quantas pessoas nós vamos ter, como que eu contrato pessoas aqui. E aí, enfim, começou outros problemas. Legal. E esse é um bom ponto, talvez, para a gente dar continuidade aqui, né? Aonde que vocês escolheram, então, localizar o escritório de vocês ou a base de vocês e por quê? Cara, assim, no passado, a gente por estar operando aqui em US há anos, né, eu acho que são 18 anos já de projetos internacionais consecutivos, a gente abriu uma unidade fiscal em Miami,
né? Então a gente tinha uma operação ali na Flórida, era um escritório basicamente legal e fiscal para poder permitir fazer invoice, recolhimento de tax, etc., para a companhia aqui. Quando a gente resolveu abrir definitivamente o escritório, uma das coisas que a gente se questionou era aonde estaria, onde que nós teríamos um acesso mais rápido ou um acesso mais fácil para os clientes que a gente estava buscando. No Brasil, né, a nossa empresa é uma empresa que tem uma marca bem estabelecida, a gente atende todos os mercados, né, enfim, tem um time bem representativo, mas para cá, né, a gente tinha que tomar decisões, né? Não dava para querer trazer a empresa inteira para poder atender o mercado aqui, que não faria sentido. Então, a gente optou nesse primeiro momento para poder trabalhar na manufatura, né? Então, manufatura e indústria foi a nossa escolha. E a gente também optou por focar mais, né, na parte industrial e de logística. E aí quando você olha para os Estados Unidos, né, assim, a gente começou a fazer alguns estudos, olhar a concentração de empresa, começou a destacar para a gente que muito, né, da Zona Leste estava concentrado ali o mercado financeiro, né, empresas de prestação de serviço, né, ali na parte oeste, Califórnia, muito a questão das empresas de tecnologia, mas o Midwest dos Estados Unidos é muito industrializado. Então, se você pega do Wisconsin até o Texas, né, essa faixa aqui no meio do país, ela tem uma concentração muito grande de indústria, e aí entre as principais cidades que estão concentradas os escritórios das empresas, os headquarters, né, você vê muito Chicago, Atlanta e Houston, né, e agora Austin, mas Austin muito focado para empresas de tecnologia. E aí foi natural a gente optar por Chicago. Então a gente colocou o escritório aqui, né, em Chicago. A gente entende que é onde está concentrado essas empresas que a gente quer trabalhar. E, cara, e até agora tem se parecido assim, uma decisão super acertada. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que a gente começou, né, quando eu comparo como a gente enxergava o mercado há 2, 3 anos atrás, como que a gente enxerga o mercado hoje, acho que o escopo ele foi afunilando, né, e a gente saiu de querer abraçar o mundo, e hoje a gente brinca que aqui em Chicago, por mais que é uma cidade, né, bem cosmopolita, uma cidade bem grande, enfim, entre 2, 3 bairros estão concentrados, sei lá, né, um percentual bem significativo de headquarters de empresas que a gente pode trabalhar. Então hoje o nosso escopo saiu de Estados Unidos, todos os segmentos, e hoje a gente está focado na indústria e talvez, né, na região de Illinois, vamos dizer assim. Isso aqui já tem mercado suficiente para a gente poder fazer muita coisa. Bacana. E você tocou brevemente na questão pessoal também, né? Então, queria que você contasse um pouco já passou o primeiro inverno aí em Chicago ou não? Passei, cara. Na verdade, eu já tinha passado outros, né? Mas não o inverno de ponta a ponta, né? Esse foi o meu primeiro. O pessoal brinca, né? Que eles contam o número de inverno. Assim, a pessoa fala o tempo que ela está aqui nos Estados Unidos, principalmente quem está aqui nessa região, sempre comparando o número de invernos, né? Eu já estou aqui há 2 invernos, 3 invernos. Eu passei o meu primeiro de ponta a ponta. Mas assim. Pessoalmente, é engraçado falar isso, porque eu costumo falar que foi assim, essa trajetória pessoal, ela teve um pouco de altos e baixos, assim, ela não foi uma constante, sabe? Eu vinha, igual eu comentei contigo, né, naquela história de consultoria, né? Enfim, você tem experiência em consultoria também, você sabe a dinâmica, aquela loucura de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, começando projeto novo, cliente novo, cidade nova, país novo. Você não respira, né, cara? Assim, você mal terminou um trabalho, já tem outro, e aquilo dali, ou você ama ou você odeia. Né? A pessoa que não dá certo nesse tipo de dinâmica, ela sai rápido, mas quem gosta, o negócio vira, né, assim, cai no sangue. E aí até a pandemia... eu fazendo um projeto
Europa, tanto de países diferentes na Europa, Estados Unidos, viajando pra caramba, eu já não sabia mais justificar por que ficar no Brasil. Então eu Entendi. tinha essa ansiedade de falar, cara, eu quero resolver isso logo, eu quero mudar logo, né? E evitar parar esse tanto de viajação, né? Eu falo que teve 2 anos que eu estava fazendo em média 50 trechos internacionais por ano. Então eu tava, realmente estava uma coisa que pá, a conta não estava fechando, só que você nem para poder olhar para isso e falar assim, cara, isso não é normal, sabe? Tem alguma Ah. coisa, né, que não tá encaixado. E isso tem um custo E até pessoal mesmo também, sentindo né? essas coisas Desculpa, isso tem um custo gigante, pessoal também, né? De você gigante, nunca gigante. tá em casa, etc, né? Então, Não, gigante, gigante, né? Então, assim, aí você começa a ver os seus amigos de faculdade já nem te colocam mais no grupo do encontro, os amigos mais próximos já nem te considera mais para o churrasco do final do ano. Enfim, tem um preço que é muito alto. Mas como você está tão imerso naquele mundo, você não enxerga isso. Você não enxerga. Né? Aquilo dali vira uma locomotiva. Você chega em casa sábado de manhã, né, muitas das vezes, voou a noite inteira, passa o final de semana ali em casa, domingo você está fazendo a mala, vai passar a noite de domingo para segunda de novo, em voo, né, e você não tem tempo para, enfim, para poder criticar. E veio pandemia, né, e veio pandemia exatamente nessa janela. E aí, foi a primeira vez, eu brinco que a pandemia foi a primeira vez que eu dormi, sei lá, 2, 3 semanas na mesma cama, sem considerar que eu ia, né, dormir viajando de algum lugar para outro lugar, sabe? Foi a primeira vez, né, assim, que eu comecei a perceber que, peraí, eu preciso encaixar uma rotina para mim, né, comecei a olhar para minha casa e falar, não, preciso organizar as coisas aqui. E é engraçado que eu estava vindo aqui para os Estados Unidos efetivamente uma semana antes da pandemia. Pode parecer brincadeira, mas eu realmente estava vindo. E nessa época eu estava me mudando ali na primeira semana de março. E eu tinha minha família é de Belo Horizonte, né? Eu tinha um apartamento em Belo Horizonte e também tinha um apartamento menor em São Paulo que eu passava a semana. E eu abri mão, como eu estava vindo para os Estados Unidos, eu já não estava mais ficando mais nesse apartamento de Belo Horizonte, eu tinha devolvido o apartamento de Belo Horizonte e tinha levado toda a minha mudança para o apartamento de São Paulo. Então eu estava num flat perto do escritório, pequeno, lotado de coisa, né, organizando minha mudança para cá e me falaram, cara, não vai, pandemia, fechou tudo. E eu me vi ali na semana, 2 semanas antes, eu estava viajando, tudo organizado, mas naquela loucura. 2 semanas depois eu estava em São Paulo, dentro de um flat pequeno, com um tanto de coisa ali dentro, sem vir para cá. Mas enfim, tudo isso para dizer, cara, que esses 2 anos, né, eu saí desse apartamento, fui para um outro lugar e aí eu comecei a colocar minha vida em ordem, entendeu? tá. Comecei a colocar rotina, coisa que consultor é difícil de fazer. E aí, quando passou a pandemia, e que eu falei, agora de fato eu vou precisar mudar de novo, deu meio que um frio na barriga, entendeu? Eu falei, putz, né? Agora que as coisas aqui estão começando a pessoalmente encaixar, né? Já estava totalmente bem estabelecido em São Paulo, amizades, você já vai começando a criar vínculos ali, né? Uma relação muito boa com os meus sócios, o escritório, etc. Falei, poxa, agora... E eu meio que me resisti a isso, sabe? Eu tentei resistir o máximo que deu, né? Mas não teve jeito, né? Então, quando de fato eu vi que eu precisaria vir, aí pessoalmente eu acho que você tem que começar a encarar isso de uma outra forma, porque esse processo de sair do Brasil, vir para cá, pessoalmente ele não é simples, né? Sim. Então, você deixar muita coisa para trás, né? Amizades, né? Sociedade, família e etc. E aí, mas eu também simplifiquei, viu, Juliano? Falei, cara, olha só, checklist, né? Vamos começar do básico, né? Graças a Deus eu contei com o apoio da empresa, que eu acho que em muitos casos outras pessoas às vezes têm mais ou menos, né? Para Sim. poder ajudar toda com a questão legal de visto, etc., da transferência, da chegada aqui em Chicago, da escolha de onde eu ia morar, etc. Mas pessoalmente foi bem intenso, cara. E eu também
simplifiquei e falei, eu também não vou ficar postergando ou ficar fazendo esse negócio de conta-gotas, não. Quando eu vi que tinha que ser, eu já liguei para o pessoal lá de onde eu estava, falei, ó, já pedi para o pessoal do escritório, compra passagem em 3 semanas, né? Eu estava no meio do processo do visto, né? Meu visto estava com expectativa de sair em 2 meses, já comecei a entregar as coisas, né, do que eu tinha lá, fechar as coisas, fazer mudança. Coloquei minhas roupas, coisas básicas dentro da mala, comprei a passagem, fechei o apartamento e vim, cara. Então, assim, eu brinco que foi um checklist que o que eu tava ali pensando, vou, não sei o quê, em 3, 4 semanas eu já tava no aeroporto, com as malas prontas, chegando e falei, cara, agora tem que fazer as coisas acontecer. E cheguei em junho do ano passado, julho do ano passado, e desde então, até hoje, ainda tem uma coisa ou outra para poder resolver, mas 90% já foi. Não, bacana. E às vezes é isso mesmo. Às vezes tem que tomar decisão, baixar a cabeça e ir embora, porque se ficar meio que pensando demais, acaba saindo pior, né? Então tem decisão que é melhor a gente baixar a cabeça e fazer. E Bernardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que foi a melhor coisa. Eu queria entrar um pouquinho no negócio, assim, eu quero explorar bastante com você, assim, como é que está sendo, né, abrir o negócio aqui, abrir o mercado aqui, etc. Porque, de novo, apesar de você estar vindo, como você disse, com o suporte da empresa, mas é abrir uma marca fora. No final do dia é isso, né? Você está abrindo uma marca fora. Mas acho que antes de entrar lá, eu não sei se todo mundo que aqui me acompanha aqui conhece a Falcone, sabe o que vocês fazem e tal. Então talvez dá uma explicação rapidinho, assim, o que é a Falcone, que tipo de consultoria que vocês prestam, etc, para sintonizar todo mundo. Cara, a nossa empresa é uma empresa de consultoria que ela é basicamente focada em gestão enfim, gestão é um termo muito amplo, mas assim, o nosso trabalho é ajudar empresas de todos os segmentos a melhorar os seus resultados, né, principalmente os resultados operacionais. Então a gente ajuda as empresas a fazer mais lucro, tá? Então eu diria que fazer mais fluxo de caixa. Então o nosso trabalho é isso, tá? E diferente das consultorias, eu diria, mais tradicionais, né, a gente faz implementação. Então a gente entra dentro da empresa, né, o nosso time, normalmente os nossos projetos são um pouco mais longos, a gente entra dentro da empresa, a gente faz um diagnóstico, né, para esses executivos, entendendo dentro das suas linhas ali de resultados, de estoques, aonde ele pode melhorar, e a gente usa, né, tecnologia e gestão, né, e quando eu estou falando de tecnologia, análise de dados, alguma coisa de inteligência artificial, mineração de processos, mas uma série de métodos de resolução de problema para poder destravar valor ali para o cliente. Então, no final do dia, quem compra a Falcone está querendo comprar a melhoria de um resultado. Tá? A nossa companhia é uma empresa de quase 40 anos, né, se eu não me engano, 39 anos, com o nome Falcone desde 2012, então quase 11 anos. E hoje no Brasil nós somos um grupo de aproximadamente 1.200 pessoas, 50, aproximadamente 40 sócios, e que tem essa missão, né? Então a gente cresceu muito no Brasil nos últimos anos, virou uma marca bem forte. Agora, como você comentou, quando a gente faz esse deparo aqui para os Estados Unidos, assim, 99% do mercado não conhece. E aí o desafio de trazer algo que vai muito bem no Brasil, como que eu consigo trazer isso para cá e adaptar isso para um cliente que é diferente, né? E outra coisa, agora, né, operando um negócio que tem como base pessoas, né, operando com o americano também, que pensa um pouco diferente, né? E sem deixar a cultura que a gente tem no Brasil, que é parte fundamental da nossa empresa, né, trazendo isso para cá. Então, isso é um pouquinho da empresa e, enfim, um pouco do que a gente pretende fazer aqui, né? E o que vocês tiveram que mudar ou adaptar no discurso de vocês na entrada aqui? Deixa eu dizer um pouco mais.
No Brasil, você marca a reunião com uma empresa qualquer e fala, olha, aqui é o Bernardo da Falcone, tenho certeza que você consegue entrar no calendário de qualquer CFO, qualquer CEO, com uma certa facilidade, né? Sim. Aqui não, né? Você fala, ó, eu sou o Bernardo da Falcone, quero falar com você. Já fala assim, quem é Falcone, etc. O que vocês tiveram que adaptar no posicionamento de vocês para conseguir essa entrada? Não, isso é um fato. Até antes durante aquele período do Covid, eu absorvi outras áreas da empresa, e uma das áreas, eu sempre falo isso, uma das áreas que eu tomei conta era a área de desenvolvimento de novos negócios. E, cara, se fazer desenvolvimento de novos negócios na Falcone no Brasil é super prazeroso. Né? Primeiro porque a maior parte dos escritórios do Brasil estão concentrados ali em São Paulo, entre a Faria Lima e a Juscelino, é onde nós estamos. E as pessoas estão tomando decisões, elas estão nos mesmos lugares. Então, se você tem uma marca, uma placa, né, que as pessoas, que tem uma reputação bacana, e você está fazendo desenvolvimento de negócios num lugar que as pessoas estão concentradas, isso é fantástico. Agora, por outro lado, quando a gente vem para cá, você não consegue trazer. Mas você também não pode deixar 100% desse legado para trás. Né? Claro. Então, a pergunta que a gente sempre faz é como que eu consigo, né, interagir com a pessoa que vai reconhecer dentro da minha oferta algo que tem valor, sabe? Que justifique ele abrir 30 minutos da agenda dele para uma primeira conversa. Então, essa é a pergunta. Algumas coisas para a gente que eu acho que, não que jogam contra, mas também não ajuda, né, é que o americano ele conhece pouco das empresas brasileiras, ao contrário do que quando você está no Brasil você imagina. Apesar da gente ter vários cases que são muito emblemáticos, esses cases são emblemáticos para o brasileiro. Né? Quando você vem para os Estados Unidos, esse é mais um case entre 1000 cases de sucesso que aconteceram aqui nos últimos 5 anos. Né? Então, é diferente. Agora, por outro, então isso joga um pouco contra. Agora, por outro lado, a nossa, assim, como a nossa oferta é algo que é muito prático, sabe? Não tem, assim, eu não vendo um sonho. Eu chego pro cara e falo, olha, se você vende X, você vai vender X mais 10, sabe? Se você tem 50% de margem bruta, eu estou te vendendo que você vai ter 50 mais 3 pontos percentuais, você vai ter 53 pontos percentuais. Né? Se você tem, sei lá, 20% de base de gasto sobre roll, a gente vai diminuir isso para 17%. E o americano conecta isso muito rápido. Então, o americano, diferente do brasileiro, ele consegue você consegue ativar, ele é muito lógico, né? A forma como se comunicar, a forma como ele se organiza é muito lógica. Então, quando você consegue, de alguma forma, encontrar pessoas que vão enxergar valor na sua oferta, seja porque de alguma forma ela já esteve próxima do que nós fizemos ou que algum cliente nosso, né, já fez, né, e eu consigo chegar para ela e falar, olha, né, você tem esse tipo de serviço disponível para você agora, né, isso já foi feito em outras empresas do seu porte, da sua relevância, né, e o que eu quero falar com você é de resultado, não é de ferramenta, não é de outras coisas. O americano ele conecta rápido. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo, Juliano, que para a gente eu acho que é uma questão de momento, mas que a gente tem que aproveitar ao máximo, é que o mercado aqui nos Estados Unidos ele vem enfrentando desafios que são muito comuns ao que o Brasil viveu no passado. Então, pela primeira vez, o americano está lidando com a inflação, ele não é acostumado, ele não sabe materializar o que é a inflação, é muito difícil entrar na cabeça dele, ver o dinheiro perdendo o poder de compra e como que isso impacta a empresa, reajusta o salário, aumenta o preço do produto final, isso é um pouco difícil. Principalmente na manufatura, turnover é uma dor, né? Então, assim, as empresas de tecnologia assim, bombaram e atacaram esse segmento muito forte. E Covid, né, fez com que muito da produção que estava muito focada em Ásia viesse de novo para os Estados Unidos. E quando essa produção chega aqui, encontra um parque fabril antigo, né, que recebeu muito pouco CAPEX, muito pouco investimento nos últimos anos. Então, na hora que você olha para o COO, que é normalmente a pessoa que a gente tem interlocução, esse cara está vivendo o problema do gestor, do executivo brasileiro na década de 90, na década de 2000, e que nós da Falcone, a gente nasceu dali. Né? Sim. Então, respondendo sua pergunta,
É muito difícil, né? A gente não tem o benefício da placa, que no Brasil já é 80% da primeira conversa, mas por outro lado, cara, a nossa oferta é algo que assim, a gente acredita tanto e de fato se prova ter valor, que quando eu coloco isso para o executivo, o cara pelo menos ele tem curiosidade para poder te escutar. E aí cabe a gente adaptar bem a comunicação, né, e estar preparado para aqueles 30 minutos, porque é aquela janela que a gente vai ter para poder falar com ele. E aí começa a ter a importância de você ter time local. Aí não adianta, cara. Assim, aí tem que ter investimento, tem que ter time local, tem que ter americano no time, tem que ter cara que consegue fazer essa ponte, mas com um olhar mais focado aqui, porque senão as coisas não andam. E esse é um assunto que eu quero entrar também, Bernardo, porque assim, consultoria no final do dia é um negócio de gente, né? Você não tem, de novo, você não tem fábrica, né? Você não tem um software, você tem gente que vai lá vender um conhecimento, vender uma expertise, implementação, etc. Como está sendo para vocês aqui, né? Se posicionar, recrutar gente, atrair talento? Queria saber como você está endereçando esse desafio, cara. Isso foram os meus primeiros, eu diria, 6, 7, 8 meses. Essa foi o nosso trabalho diário aqui, era discutir e reaprender isso, porque realmente muda muito, né? Assim, no Brasil, a cada 6 meses a gente abre programas, chegam algumas 10 mil, 15 mil pessoas querendo trabalhar na empresa, você vai pescar ali no aquário, né? Você vai selecionar o que há de melhor, alinhado a valor, competência. E você também tem uma forma de estruturar ali, não só, eu acho que tem duas coisas, né? É você adaptar e entender que quando você fizer a chamada vão vir muito menos pessoas. E segundo, né, é um trabalho de sedução, né, no caso da nossa parte, de mostrar para aquele americano que ele está vindo, cara, trabalhar numa empresa que é séria, que ele vai ter estabilidade. Né? Porque no Brasil você não precisa fazer essa redução, isso daí já tá dado, Já é né? dado. Desde a largada. E aí, já é dado. E nesse processo de você conseguir convencer, né? Porque no final você busca aquele talento, você precisa convencer, você também tem que adaptar para o que é importante para as pessoas aqui. Né? Então, para o brasileiro, né, muitas das vezes, aquele talento, o cara que estudou numa bela universidade federal, né, enfim, entre várias federais maravilhosas que a gente tem no Brasil, migrou para São Paulo, vindo de uma família simples. O que esse cara quer é construir uma vida melhor, sabe? Nem que para isso ele precisa abrir mão, né, de muitas horas de vida, de lazer, sabe? De contato com a família. Né? Então, a partir do momento que ele entra debaixo de uma bandeira, de uma placa importante, que ele enxerga a oportunidade de crescer profissionalmente e financeiramente para poder dar um conforto melhor para as pessoas que estão ao redor dele, e você trata essa pessoa bem, cara, assim, o comprometimento que essa pessoa tem com você é absurdo, sabe? Aqui não adianta. Então, assim, o tal da história da pessoa crescer, a parte financeira é importante, mas não é o primeiro ponto, sabe? Ela mudar de step rápido, cara, a gente percebeu que aqui as pessoas estão muito mais preocupadas na estabilidade. Entendi. Entendeu? Ela quer um pacote de benefício. Assim, até mesmo quando você olha a estratégia de compensation. Né? No Brasil, você pode ter uma estratégia de compensation onde você talvez se diferencie ali em cima de um variável mais agressivo, né? Em cima de performance. Né? E aí as pessoas que estiverem mais comprometidas, consequentemente, conseguem crescer e ter resultados. Aqui não. Aqui ninguém quer, assim, não é ruim falar isso ninguém, mas pelo menos entre esse grupo que essas pessoas que a gente tem conversado, a gente observa que eles não querem se destacar da média em termos de horas trabalhadas ou de dedicação para a companhia para poder ganhar mais. Ele quer ganhar, né, de forma normal, mas ele quer trabalhar também jornadas, eu diria, mais previsíveis. Ele quer um pacote de benefício, exato, ele quer um pacote de benefício mais robusto. Ele quer segurança, sabe? Ele não está, assim, esse negócio da montanha. Não é isso. Então, isso daí foi outra coisa que a gente teve que adaptar. Né? Então, como que a gente consegue colocar ali uma
uma estratégia para poder conversar com pessoas que vão se interessar, adaptar ali o discurso, né? E nem é o discurso, a oferta mesmo que eu vou colocar na frente dele, para ser algo que ele vai atrair, e também mexer ali nas entrevistas, porque eu comecei a perceber que várias coisas que a gente perguntava no Brasil aqui você mal pode falar a respeito disso, né? Então, até mesmo como você eu falei, cara, eu tô com medo aqui de tomar até um compliance, né, nas primeiras, porque eu tinha a nossa head de people, a Mari, me orientando, né? Falou, ó, aqui você já não pode tanto, aqui você pode mais. Porque também porque isso também aqui é uma coisa bem diferente, né? Como, o que você pergunta para a pessoa, como você pergunta, isso também tem sido um aprendizado para a gente. E eu vou aproveitar para fazer uma conexão. Por coincidência, eu gravei um episódio, né, que foi ao ar na semana passada, que é com a Danila Palmieri, que ela tem uma empresa que dá consultoria de RH para as empresas que estão se estabelecendo aqui, para ajudar justamente com isso. Então, o que eu queria saber de você é se, assim, você foi aprendendo tudo isso meio que na raça, né, meio fazendo, você contratou sua rede de RH e vocês foram meio que testando, ou já veio, ou vocês já fizeram um estudo prévio e falaram, não, a gente vai ter que, o nosso benefício no Brasil são assim, a gente vai ter que mudar para ser dessa outra forma, o nosso compensation é assim, a gente vai ter que mudar. Como é que foi? Foi pré-planejado ou foi learning by doing? Cara, foi mais ou menos um híbrido. Tudo que a gente, assim, quando eu sentei lá atrás para poder fazer o business case e etc, começar a desenhar o que seria os primeiros 15 dias, 30 dias, 60 dias, etc, sabe? A gente, assim, o local do escritório, né, o mercado que a gente ia atender, quem iria nos nortear em relação à parte de pessoas, tudo isso a gente tentou definir previamente, sabe? Eu falei, não dá para ir de peito aberto, porque o custo do erro é muito alto. E querendo ou não, né, uma das coisas que uma das coisas que pelo menos foi uma decisão nossa, foi investir e a partir desse investimento ir atrás do resultado. Porque a gente vê que tem muitas pessoas que primeiro eles querem o resultado para a partir disso começar a investir. E aí, então assim, como a gente teve que investir, montar time, se estruturar antes de ir atrás desse mercado para poder crescer, tudo para poder minimizar o risco a gente fez. Então assim, alguns exemplos, como eu comentei contigo. Eu contei com pessoas do mercado aqui para poder me assessorar em relação a onde estava a concentração das melhores pessoas, escolas, aonde que eu deveria buscar essas pessoas, né, e onde que estava o mercado que provavelmente eu teria uma entrada melhor do meu produto. A primeira coisa quando eu cheguei aqui era assim, hoje eu tenho aqui comigo, são 4 diretores, né, que cuidam de vendas e de entrega, esses caras eles cuidam da base, mas a primeira vaga que eu procurei foi a vaga de pessoas. E eu contei com a ajuda de umas pessoas bem bacanas para eu poder conversar com vários candidatos na época, porque a pergunta que eu queria que ele me respondesse era como que eu consigo adaptar a realidade, né, dos meus processos do Brasil para cá, entendendo todas as dificuldades que você me falou. E aí a gente conseguiu achar, né, encontrar uma pessoa que já estava aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos, tinha experiência em todos os processos de RH. Então isso daí a gente conseguiu fazer antes. Agora muita coisa você aprende, assim, a partir disso você minimiza, sei lá, 60% dos erros que você vai tomar. Você não minimiza 100%. Sim. A outra parte, você aprende ali fazendo. E aí é adaptar o pitch para entrevista. É um pouco tentativa e erro e ajuste fino. Exato. O onboarding, né? Que tem que ser um onboarding diferente. Cara, plano de... consultoria. É muito difícil falar qual que é o job description de um analista, né? De um consultor um pouco mais... você tá ali para resolver o problema. Entendeu? O cara vai ter que... Uma hora ele tem que olhar processo, uma hora ele tem que sentar e tabular número, fazer análise. Agora, quanto tempo você vai gastar para cada uma dessas etapas? Quanto tempo que eu vou interagir com o cliente? Entendeu? Pra gente, isso é uma salada que cada um vai ter ali o seu gut feeling de... Assim, a gente acredita que o mérito está na pessoa que consegue se organizar melhor. Aqui não, entendeu? O cara já senta na sua frente e pergunta, tá bom, né? Mas se eu vou entrar nessa faixa, qual que é o job description dessa faixa, né?
como que eu meço a minha produtividade em cima disso que eu preciso fazer? E é isso daí, cara, a gente teve que ir adaptando, né? O americano, ele é muito certo nesse sentido, ele é muito lógico, né? Então, assim, você está levando, né, X horas do meu tempo, eu vou te entregar essas horas, dentro dessas horas eu espero que você me fale o que eu preciso entregar para eu poder começar e terminar meu dia sabendo que eu sou produtivo, e durante essa janela eu vou me organizar para encerrar ela, eu diria, não te entregando mais, mas te entregando o correto, sabe? É muito diferente da forma como a gente enxerga. Então isso daí a gente teve que aprender. E continuamos aí, a gente continua aprendendo. Cara, esse assunto para mim é fascinante, cara. Assim, o que mais que você vê assim de diferença entre o consultor brasileiro e o consultor americano, assim, como mão de obra mesmo? Assim, quando você contrata um brasileiro, contrata um americano, o que meio que assim, você espera de cada um, assim, ver cada um tem de ponto forte, cada um tem de ponto a melhorar, digamos assim, ou de atenção. Cara, eu acho isso fantástico, cara. Eu acho que isso daí é aprendizado todos os dias, sabe? Eu acho que um dos pontos que é assim, é uma super oportunidade para quem tem, né, esse momento de trabalhar com próximo, né, gerindo ali pessoas diferentes, você enxergar essas realidades é sensacional. Assim, sem sombra de dúvida, o brasileiro, ele é assim, o perfil, né, do time brasileiro, de um cara que tem as características ali, as competências de um consultor, e exerce essa atividade, e a gente acompanha, mede, faz avaliação, o cara ele é muito mais versátil, sabe? Muito mais versátil, cara. Assim, então, ele usa ferramenta, ele é muito mais criativo para poder conectar pontos que eventualmente o americano não conecta. Então, né, se ele precisa estabelecer uma rede de comunicação entre 3 ou 4 pessoas dentro de uma operação, para poder facilitar essas pessoas conversarem, para poder tomar uma decisão de 2, 3 dias, cara, ele faz um grupo de WhatsApp, entendeu? Ele se vira, sabe? Ele cria um mailing ali comum de todo mundo e o cara faz o negócio acontecer, sabe? Agora o americano, ele já tem mais processos, ele já tem mais rotinas, ele não vai ter esse... Então acho que isso é algo que principalmente hoje, quando a gente enxerga um pouco dessas mudanças que está tendo aqui no mercado, o brasileiro cresce muito. Então isso é até uma coisa bem bacana, que cara, assim, é incrível enxergar a quantidade de executivos brasileiros que eu tenho conhecido fazendo, assim, exercendo funções muito bacanas, em empresas assim, muito bacanas, e os caras sendo altamente reconhecidos, promovidos e ganhando um destaque absurdo. Eu acho que a gente às vezes fica diminuindo muito o nosso país, né? Mas quando a gente vem aqui, esse perfil tem um valor incrível. E eu acho que, pelo menos a minha percepção, não tenho nenhum dado, é que tem aumentado cada vez mais o fluxo de executivos brasileiros, principalmente para áreas de operações. Né? Agora, quando você faz o shift, né, o americano ele é muito simples, cara, ele é muito prático, e isso é maravilhoso. Ele é muito pragmático, ele é muito objetivo. Pragmático, né? E simples, sabe? Então, assim, o brasileiro, às vezes, o nosso perfil brasileiro, ele quer te explicar muito o como, sabe? Ele quer entrar no detalhe, sabe? Ele vai na minúcia ali. O americano não, o americano é mais aquele negócio da batelada, sabe? É simples e eficiente, sabe? Então, se você falar com ele que você espera dele uma determinada tarefa, na cabeça dele é como que eu entrego essa tarefa o mais rápido, de forma mais simples, atendendo o requisito que você me pediu, né? É isso, sabe? E ele e para isso ele precisa de guidance, para isso ele precisa de clareza de guidance, né? E uma vez que você consegue definir ali os parâmetros, os critérios, ele consegue de uma forma muito lógica incorporar isso e organizar a rotina de trabalho dele para entregar com base nas especificações que você está pedindo para ele, né? De forma simples, de forma rápida, de forma objetiva, né? Para ele ter o job done, né? O job done, né? Então eu acho isso fantástico, e nos coloca numa posição, né, de aprender a liderar esse tipo de perfil, que aí é bem diferente, né? Então esse não é um perfil que, diferente do brasileiro, você gastar ali 30, 40 minutos num chat, né, conversando com ele, né, falando um pouco da companhia, você consegue trazer o cara para perto.
Muitas vezes para o americano o cara está falando assim, não, peraí, ele está tirando o tempo disponível meu para eu poder conseguir terminar de fazer o que eu preciso fazer mais rápido. Se for para poder falar de algo extra, vamos definir um momento para poder falar desse algo extra. Então, é um pouco um pouco desse perfil. E o que tem nos ajudado também a fazer essa ponte, né? Porque comercialmente, assim, se internamente, para poder guiar o nosso time, a gente está tendo que aprender isso, cara, automaticamente eu também preciso incorporar isso para poder falar com os decisores americanos, né? Porque se eu não levo para ele uma oferta muito clara, né, um escopo muito bem definido, né, que tem critérios muito claros do que eu preciso da parte dele e o que eu vou entregar, o cara não entende, cara, sabe? Ele não entende. Então acho que isso tem sido para a gente um negócio bem bacana. E uma vez que você consegue vencer, né, eu diria, esse alinhamento, as coisas fluem, né? As coisas fluem. Isso é muito mais... Eu, assim, acho que um exemplo que não tem nada a ver, né? Você pega... Fiquei chocado, eu fui tirar a carteira de motor de identidade, né? Aí você pega a burocracia e o processo que é no Brasil para você poder tirar uma carteira de motorista, né? Cara, tem autoescola, tem prova, tem exame. Aí você vai na clínica do fulano de tal, sabe? Você vai no outro lugar. Enfim, né? É um negócio que é longo, complexo, caro e pouco eficiente e pouco inclusivo, né? Porque você limita aquilo dali para as pessoas que têm condições de dedicar aquele tempo e aquele recurso para fazer isso. Pô, eu fui tirar a carteira de identidade. Na hora que eu cheguei no balcão, a pessoa falou assim, você não quer tirar a carteira de motorista? Eu falei, não, mas eu não reservei, não fiz aula. Não. Você quer... Peraí, né? Já foi lá atrás, me entregou um livrinho, falou, olha, senta ali, né? Lê esse livro, principalmente esses capítulos. Senta ali, faz a provinha. Não, eu já vou registrar aqui. Eu falei, mas eu vou fazer prova? Não, vai ali, faz seu exame de vista, vai ali, mostra o papel, faz a prova. Cara, em 40 minutos eu que fui tirar a carteira de identidade, saí com uma identidade provisória, né? A data que eu ia receber a identidade final, fiz as provas para exame de motorista e eles já agendaram a data do negócio por, sei lá, $20, $30, né? Simples, sabe? Eficiente. Então acho que isso é um pouco do que você aprende todo dia, né? Todo dia aqui. E você tem notado, assim, com o seu staff, com o pessoal que está entrando novo, os americanos, tem tido... Como tem sido para eles absorverem a metodologia da Falcone? Porque assim, a Falcone tem uma metodologia bem única, né? Eles têm abraçado ou tem sido fácil de absorver? Não? Como tem sido esse processo? Sim. Cara, assim, eu achei que seria mais difícil. Eu acho que a parte técnica de ensinar, hoje em dia a gente tem basicamente 4 pilares, né? Que quando o consultor chega aqui, ele entra para uma esteira ali de treinamento, que ele precisa demonstrar conhecimento basicamente em relação a metodologias de resolução de problema, alguma coisa específica, né? Conhecimento técnico específico do mercado que a gente atua. A gente tem uma alavanca de finanças muito forte, então a pessoa tem que ter um conhecimento financeiro, né? Dependendo do nível, óbvio, né? Mas alguma coisa de um conhecimento financeiro, e uma parte de análise / tecnologia, que basicamente é pegar dado e processar dado. Essa parte não tem sido uma dificuldade, né? Porque o pessoal é bem disciplinado. Então, assim, a dificuldade é você ter todo o conteúdo disponível para eles em inglês, né? E do nível que eles estão acostumados a consumir o conteúdo. Muitas vezes a gente foi criado escutando tudo em inglês, legenda para a gente não é um problema. E mesmo assim, a gente compra um produto, a gente não lê o manual. Você sai apertando o botão, porque muitas vezes o manual está em uma língua que você não sabe, você aprende fazendo. Para eles, não. Né? Eles foram criados lendo o manual, sem legenda. Então, eles querem entender antes de fazer. Então, fazer esse depara é dever de casa. Mas depois que você vence isso, eles... Assim, nitidamente eles aplicam bem, aplicam rápido. Assim, eu acho que aonde tem os principais desafios é na parte da implementação em si, né? Porque como nós somos uma consultoria que entra para a implementação, ali, né, a gente tem que ter alguém do nosso time perto
é o learning by doing, né? Fazendo na frente dele, mostrando como articular isso entre cliente, time, etc, para fazer as coisas acontecerem. E Bernardo, assim, quase um ano aqui nessa jornada, né? Sabendo o que você sabe agora, né? O que você faria diferente? Pessoal, eu acho que a primeira coisa, assim, eu acho que assim, você abraçar o projeto da mudança, independente se é algo que está sendo, né, para você ou direcionado para você, se é você que está puxando isso ou se é uma empresa ou outra necessidade. Hoje eu conheci um cara sensacional, ele mudou para cá porque o filho dele, a família dele teve uma determinada condição que o tratamento nos Estados Unidos era muito melhor e isso alavancou ele para poder vir para cá. Então acho que as motivações das mudanças, elas são as mais variadas possíveis. Mas eu acho que uma vez que existe essa motivação, cara, é fácil de falar, difícil de fazer, mas abraça, né, e segue. Não fica olhando muito no retrovisor, sabe? Não fica pensando muito naquilo que você está deixando para trás, sabe? Foca para frente, sabe? Eu acho que muitas das vezes a gente fica com... Assim, você vai deixar coisas maravilhosas, espetaculares para trás e realmente é difícil, mas por outro lado você vai ter a oportunidade de viver coisas também muito bacanas. Então, né, eu tento ser mais otimista, sabe? Olha para frente, sabe? E para de... Então, acho que em algum momento eu fiquei meio que naquele vai e volta, sabe? Né? Eu acho que esse é um ponto. Segundo, né, cara, assim... tudo que você puder minimizar o impacto da vida cotidiana no local novo, sabe? Faça, sabe? Priorize isso, sabe? Priorize trazer a sua rotina para o lugar que você está indo, antes de pensar em coisas mais sofisticadas. Então, assim, eu me explico. Se você tem uma rotina que você mora num lugar na cidade que é próximo de um estabelecimento que você gosta de frequentar, tenta buscar algo parecido, sabe? Assim, eu moro na cidade, vou mudar, vou aproveitar a oportunidade para ir para o campo? Não, cara, sabe? Ou vou para o subúrbio? Não, sabe? Se você mora numa região mais central, procura algo parecido, né? Se você tem uma rotina que, enfim, de manhã você tem uma determinada atividade, né? Você está mais ou menos próximo ou distante do seu trabalho, então, assim, tenta pegar ali o básico do seu dia a dia, né, em termos, né, de moradia, cotidiano, alimentação, né, aquilo que você pode influenciar, né, e procura ao máximo priorizar essas coisas para você resolver na largada. Não preocupa, sabe, às vezes as pessoas chegam preocupando com outras coisas. Eu quero mudar também onde eu morava, eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou aqui, colocar hábitos novos. Não, sabe? Então, eu acho que isso daí é algo que, quando eu olho um pouco para trás, eu poderia ter me organizado melhor, sabe? E eu acho que um último ponto e aí eu acho que é um desafio para todo mundo, estabelecer as conexões locais, sabe? Eu acho que eu também, assim, eu demorei um tempo, demorei uns 3, 4 meses, de novo, em termos dessas questões mais básicas, de procurar estabelecer. É difícil, sabe, cara, assim, porque, de novo, você volta naquele checklist inicial, né? Eu estava até conversando com uma amiga outro dia, ela fala, literalmente, o checklist assim, é casa, fazer amigos, né, saber onde estão os hospitais, é isso, você tem que ir item por item. Então, acho que ter esse autoconhecimento e buscar tomar suas decisões para poder minimizar o mínimo, assim, reduzir as diferenças seria algo que eu faria diferente para poder facilitar a transição. E, Bernardo, você está numa missão aqui que ela é super bacana e super complexa ao mesmo tempo, né? Pô, começar uma coisa nova, trazer uma marca conhecida para cá. Tenho certeza que daqui a alguns anos, quando você olhar para trás e isso estiver estabelecido e for um sucesso, vai ser um negócio que vai te dar um orgulho muito grande, né? Mas eu queria saber, assim, no seu estilo de liderança, o que você mudou no seu estilo de liderança com essa oportunidade de morar fora, interagir com gente de outras culturas, diferente background, etc. Ou é o mesmo Bernardo do Brasil, só falando inglês? O inglês a gente também está no processo, viu, Juliano? Então, mas
uma coisa de cada vez. Cara, assim, eu acho que a principal mudança que eu tenho procurado fazer, eu acho que a mudança aqui para os Estados Unidos, ela só reforçou isso, assim, é não só estar o tempo inteiro muito atento para as pessoas que estão ao seu redor, ao seu ambiente, observar mais, entendeu? Ser extremamente atencioso ou dedicar muito tempo para poder observar quem está dando certo, quem está dando errado, sem julgar, sabe? Mas observar. Então eu acho que quando eu olho um pouco o estilo de liderança, enfim, que até pouco tempo, algum tempo atrás, parecia que eu era muito certo das minhas coisas, assim, sabe? Eu tinha muito claro o guidance, eu já tinha na minha cabeça muito claro, né, o que precisava ser feito, e por mais que às vezes, talvez eu não era tão aberto a escutar pessoas que pensavam de forma diferente, né, porque eu estava tão certo daquilo que eu queria, que eu não queria, que escutar pessoas que pudessem não fazer com que eu fosse alcançar aquilo mais rápido, eu achava que eu iria perder tempo, entendeu? Então muitas das vezes era fechar o ouvido, ter muita certeza e, cara, segue, né? E deixando muita coisa de lado, para trás. Quando você vem para cá, assim, eu acho que intensifica a necessidade de, além de observar, você perguntar e estar muito aberto a escutar as pessoas, e pessoas que certamente não pensam como você, porque aqui a maior parte das pessoas não pensam igual você. Então acho que hoje em dia eu passo muito tempo fazendo isso, conversando com várias pessoas. Eu procurei, logo que eu cheguei aqui, né, me conectar com alguns mentores, assim, pessoas que são brasileiros e que foram bem-sucedidos em cargos executivos aqui, americanos, né, que são genuinamente americanos e não tem nenhum contato com esse expatriado, né, e o meu próprio time, que é um time de brasileiros americanos. Sim, eu procurei estabelecer essa relação com mentores e pessoas do time, cara, e manter um diálogo o mais aberto possível para escutar elas, escutar. E em algum momento essas coisas vão começar a fazer sentido, entendeu? Então acho que é muito menos, assim, eu sei mais ou menos para onde, eu imagino, assim, eu tenho um norte, mas estar bem aberto a estar o tempo inteiro recebendo sugestões, feedbacks, e em vez de afirmar, perguntar, sabe? Perguntar e ter um pouco de paciência também, porque às vezes a gente se cobra sprints muito curtos de resultado, e aqui, cara, assim, infelizmente, sabe? Aqui a colheita, ela é um pouquinho mais longa, né? Então, assim, lidar com essa ansiedade também de ver as coisas acontecendo, eu acho que é um pouco das mudanças que eu tenho procurado, né? Ir atrás. Bernardo, cara, aprendi bastante, foi super bacana, mas quero respeitar teu tempo também. Então, vou aqui pro meu quadro final, que eu chamo de rapidinhos. Vou te fazer 3 perguntinhas rapidinho. Legal. Dizer a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Sem pensar muito. O que você mais sente falta do Brasil? Cara, meus amigos, enfim, eu acho que minha família, sem sombra de dúvida, são as pessoas. E o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Cara, eu acho que é essa praticidade para as coisas do dia a dia, entendeu? Aqui, diferente do Brasil, você não tem, eu pelo menos não tenho uma diarista, né? Eu preciso, né, fazer minhas coisas. Eu acho que aqui a oferta de serviços, ela é muito menor, e eu acho que no Brasil isso é maravilhoso, mas por outro lado, né, assim, é caro, e você muitas das vezes, né, perde a oportunidade de fazer coisas bacanas. Então acho que essa praticidade, né, que tem aqui para poder fazer tudo é algo que eu vou tentar, assim, deixar sempre minha agenda mais limpa, né, as decisões mais simples e as rotinas os mais simples para ser o mais produtivo, né, nessas rotinas diárias, igual o americano faz. Acho que se eu olho um pouco as rotinas, um ano atrás as coisas eram mais complicadas, aqui a gente tem que ser mais simples. É isso aí. E por fim, tem um livro, um filme, um podcast que você gosta e quer deixar de recomendação aqui pra gente? Cara, tem assim, eu durante algum tempo eu li até razoavelmente bem, parei de ler totalmente, assim, incrível. E tô brigando para poder voltar a ler, mas não tá simples. Mas por outro lado, eu comecei a escutar muito podcast, muito. E eu adoro esporte de endurance, então você fica horas ali treinando, e aí é uma oportunidade boa para escutar. E tem um podcast, assim, tem vários na verdade, mas tem um específico que eu tô bem viciado nele, chama
Huberman Lab, né, que é bem bacana, né, é com um professor de Stanford. Ele é professor da escola de medicina, né, de Stanford, e ele fala muito a respeito de performance. Só que ele fala de performance em cima de aspectos, né, pessoais e profissionais, e ele procura, né, sempre explicar essas performances com resultados muito claros e com base em evidências científicas, né? Então ele consegue pegar casos de pessoas que conseguiram fazer coisas extraordinárias e decodificando, hackeando ali quais que foram os comportamentos em termos de alimentação, né, estilo de vida, enfim, sono, e dando ali dicas para você que são super simples de como que você pode mexer nisso para biologicamente você conseguir performar melhor. Chama Huberman Lab. É bem longo, assim, no início, se escutar a primeira vez, vai parecer, enfim, meio cansativo, mas se tiver paciência de escutar até o final, é bem bacana, vale a pena. Legal, boa dica, valeu. Bernardo, obrigado de novo, cara, foi super bacana, aprendi demais. Onde o pessoal te acha aqui? Quem quiser entrar em contato com vocês ou com a Falcone, qual que é a melhor forma? Cara, pode ficar à vontade para poder entrar em contato comigo no meu e-mail, é bernardomiranda@falcone.com. Também tem o meu perfil do LinkedIn, né, onde muitas pessoas me encontram por ali, Bernardo Miranda. Eu tenho rede social, mas eu não uso muito rede social, muito pouco. Mas assim, entre as redes sociais, o LinkedIn e o e-mail, sem sombra de dúvida, são os dois melhores canais. Tá joia, então. A gente deixa aqui o seu contato para o pessoal entrar em contato com vocês aqui, quem precisar fazer um projeto aí para, de novo, melhorar o Bora Online, melhorar a receita, já sabe quem chamar. Todos serão muito bem atendidos. Qualquer linha do PNL, chama o Bernardo. Exatamente, é isso aí. Legal, gente. Obrigado. Queria também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui comigo, com o Bernardo, me enche de orgulho, de gratidão. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube e não se inscreveu no canal ainda, vai lá, se inscreve no canal, deixa aquele like, dá um comentário. Quem também está acompanhando a gente no Spotify, no Apple, se inscreve no canal para receber notificação. Fico por aqui, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu! Abraço. Tchau, tchau.